aquele dogma central que a gente conhecia há 2 décadas atrás, perceba que não faz tanto tempo assim, há 2 décadas atrás, todos esses desvios do processo do dogma central, que era simplesmente DNA vira RNA, RNA vira proteína, ele foi sendo expandido, expandido, expandido. Portanto, a gente tem tanto ponto de desvio que dificilmente a gente consegue predizer o comportamento de uma proteína a partir do DNA. A gente já está no... É mais difícil a gente predizer do que a gente saber que vai ter algum desvio. Exemplos rápidos, né? A gente sabe que a transcrição é reversa, portanto, a gente tem coisa que é inserida no nosso genoma para codificar coisa nova, vírus. A gente sabe que tem RNA que nunca vai ser codificado, mas que tem papel funcional, estrutural e que atrapalha ou promove mecanismos moleculares que a gente também não conhece muito bem, porque não é fácil estudar um RNA que não codifica. A gente tem microRNAs que simplesmente impedem com que o RNA seja traduzido. Isso é super dinâmico. Câncer, por exemplo. A gente tem microRNAs, dependendo do estágio da doença, sendo sintetizados, impedindo de expressar proteínas. Não preciso dizer sobre os problemas de tradução, como splicing, que no final das contas um gene não precisa obrigatoriamente virar uma proteína, mas pode virar 2, 3, 10, 11. E, por fim, a gente ainda tem uma tal de modificação pós-traducional, que depois que a gente fabrica aquela proteininha bonitinha no ribossomo, vem um monte de outras enzimas, um monte de outras maquinarias e modificam quimicamente aquela estrutura. Ou seja, longe de querer assustar, mas a gente tem que se preparar para lidar com tal complexidade. E não temos a solução para tudo. Normalmente, a gente empaca em alguns pontos. Eu vou dar alguns exemplos de coisas muito bem-sucedidas, mas alguns outros exemplos que a gente empacou por conta da complexidade. Tá? E, de fato, são vários exemplos de coisas distintas, mais para a gente apreciar para que lado a gente consegue seguir utilizando esse olhar. Vamos colocar que é um olhar. E, em vez de olhar lá em cima, a gente olha aqui embaixo. Lembrando sempre que a informação que está lá em cima é muito importante para o que a gente está vendo aqui embaixo. Não fosse a informação lá de cima, a gente não teria condições de olhar aqui para baixo, nem em termos de computacional, de identificação. Tá? Vou dar um exemplo que me assustou terrivelmente no ano passado, 2 anos atrás. A tradução códon dependente não é infalível. E eu não estou falando de mutação. Eu estou falando que, dependendo da condição metabólica da célula, a célula simplesmente, quando você trata ela com interferon, ela, em vez de colocar triptofano, ela simplesmente põe a fenilalanina no lugar. Ops, uma condição metabólica. Não é erro, é fisiológico ou patológico. Né? Portanto, tudo que a gente sabia, pelo menos me assustou por isso, tudo que a gente sabia de códonzinho, né, as trinquinhas, RNA transportador, pode ser alterado. Isso está provado. O vermelhão lá significa que isso é muito intenso em determinadas condições fisiológicas. Tá? Portanto, no final das contas, eu tenho que começar a predizer que isso pode acontecer. Que, de fato, o nosso genoma ele é muito estruturado, muito bem sinalizado e cuidado, né, todos os mecanismos de reparo, etc. Mas tem coisinhas que acontecem no meio do caminho que, não vamos dizer que são, no princípio eu achei assustador, né, mas a gente tem também que saber que isso talvez seja uma exceção. Então, muita hora nessa calma. Um dos primeiros exemplos que eu adoro é o tipo do trabalho que ele nunca seria resolvido se não fosse olhando para a proteína. Não tem jeito de resolver um trabalho desse tipo, entender o que estava acontecendo aqui, se não fosse olhando para o produto final do processo. Lembrando que o produto final aqui ainda é uma proteína, ou são proteínas que foram modificadas pós-tradução. Elas receberam marcações químicas após o processo de tradução. Então é muito difícil. O que a gente estava querendo saber era simplesmente, ou não tão simplesmente, mas qual que era a função
de alquilfosfolipídios na atividade antileuquímia, né, antileucêmica, de tumores, particularmente quando tratados num estágio mais avançadinho. Então, tinha um quimioterápico que sabia que funcionava, que matava as células seletivamente, mas não tinha ideia de como acontecia. O que aconteceu? A gente foi lá, vamos olhar, pega a célula, tratada, não tratada, compara o tal do proteoma e vê o que acontece. Legal. Adivinha quantas proteínas a gente achou? Estatisticamente significante, a gente sempre põe um critério estatístico nisso. Pegamos, fizemos um extrato da célula aqui, um extrato da célula tratada, comparamos os dois, quantas proteínas a gente identificou? 0. Nada. Niente. Como você explica? Uma coisa que está matando a célula, você põe na célula e você não enxerga nada. Aí, alguns desses coautores aí brilhantemente falaram, poxa, isso tem que estar agindo seletivamente em algum lugar da célula. Então, depois de alguns anos, a gente chegou no ponto de falar, nós vamos olhar especificamente para as proteínas que compõem lipid rafts, balsinhas lipídicas na superfície de célula que normalmente colocam proteínas associadas e que estão relacionadas com uma via de sinalização normalmente única. E foi quando a gente analisou o lipid raft que a gente conseguiu identificar 6 proteínas estatisticamente significantes, mas a principal delas lá em cima, uma proteína bem interessante e que tinha um paper na literatura a respeito dela. Não se sabia nada. Falava só que ela era parecida com alguma coisa. A LAT2 era parecida com a LAT1. Só isso que se sabia. Bom, trabalho que já tem mais de 10 anos, mas moral da história, a gente percebeu que a LAT, quando ela é tratada com alquilfosfolipídio, ela mudava de tamanho no gel. Para resumir todos esses Western blots. E aí, a evolução do processo mostrou que, no final das contas, o que estava acontecendo é que essa LAT, ela recebia uma molécula de palmitoil. Palmitoil é um lipídio de 15 carboninhos, e esse palmitoil permitia com que a LAT se ancorasse do lado de dentro de um lipid raft. O ODCP, esse reagente, esse alquilfosfolipídio, para quem é químico, você olha para a estrutura e você fala, isso é um detergente. Pura e simplesmente. Provavelmente, permeava o lipid raft, solubilizava esse fosfolipídio, esse palmitoil, e a LAT desgrudava do lipid raft. E essa era o princípio do modelo de sinalização. Obviamente, foi uma evolução de dados que pode culminar com esse gráfico aqui, que quando você faz o knockout da LAT, o tumor não cresce, e quando tem bastante LAT, o tumor cresce. LAT igual a N tal, tá? Mesmo sinônimo. Então, nós só descobrimos isso, esse mecanismo, olhando por uma subfração do proteoma da célula. Nem o proteoma inteiro mostrou isso para a gente. Tá? Outros mecanismos importantes que a gente evoluiu bastante nesses últimos vários anos foi dar uma olhada para a progressão tumoral, particularmente para a última etapa dentro dos cancers hallmarks, para quem teve alguma palestra de câncer já, que mostrou esse gráfico é bem famoso, mas teoricamente o câncer passa por várias etapas que são muito bem definidas para que ele se transforme numa célula agressiva, metastática, mude de tecidos, etc. A última dessas etapas, normalmente, é chamada de invasão ou metástase. E uma informação interessante é que, teoricamente, se o câncer ficasse quieto no lugar dele, no tumor primário, no órgão primário, o cirurgião vai lá, remove, a pessoa está curada. O problema é que isso não acontece, as células saem desse tumor primário, pior que isso, elas silenciosamente saem desse tumor primário, eventualmente, câncer de mama, dizem que pode ficar até 2 anos armazenado na medula óssea, e depois ela resolve sair de novo de lá e colonizar um tecido vital, um órgão vital e matar o paciente. Né? Então, a gente focou bastante estudo nessa etapa, com modelos, né, com aproximações. Não é fácil estudar metástase, não dá para ficar colhendo célula de paciente ao longo de vários pontos e coisas do tipo. A gente teve alguns modelos adaptados aqui e a gente utiliza esse processo de transição epitélio-mesenquimal para representar o processo. O que é isso? As células epiteliais
estão sempre grudadinhas. E um dos primeiros processos que o tumor precisa desencadear é desgrudar a célula. Para desgrudar a célula, ele expressa, ou ele muda o padrão de expressão de um monte de proteínas, tá? Para que ele passe agora a ter células com características mesenquimais, estão listados aí alguns desses fatores, e essas células migram com muito mais facilidade, se expande com mais facilidade. A gente mimetizou isso no laboratório. As células verdinhas aqui são células que superexpressam um fator de transcrição que dispara esse processo. Esse cara aqui é chamado de snail. Tá? É um fator de transcrição. E perceba que tem uma coloniazinha de célula e as células verdinhas estão sempre querendo sair dessa colônia. Então a gente mimetizava a metástase e a gente estudou essa metástase para várias linhagens de câncer, utilizando uma estratégia que eu não entro em detalhe aqui, mas para se analisar proteínas a gente usa uma máquina que chama espectrômetro de massas. O tal do espectrômetro de massas mede massa de peptídeo, basicamente. Uma das maneiras de discriminar a célula A de célula B é crescer essas células com isótopos de aminoácidos. Então, a gente cresce célula A com aminoácidos naturais, a célula B com isótopos pesados de alguns aminoácidos. Ou seja, a célula ganha uma massa, um tag, né, uma etiqueta de massas. Então, a gente fez esse monte de estudo, olhou para várias frações, para secreção, para superfície, para núcleo e assim por diante. E aí a gente cria mapas desse tipo. E eu posso garantir para vocês que esse mapa ele foi publicado em 2016 e a gente está muito longe de ter exaurido todas as informações que estão nele. Isso aqui é uma fração do dado. Então, toda vez que você entra nesses mares, a gente costuma gerar muito dado. E a informação ela tem que ser tirada por prioridades. Como que a gente faz isso? Aqui é um exemplo de como a gente priorizou esse estudo. Redes de interações de proteínas correlacionadas são muito comuns e a gente vai sempre buscar as coisas que são mais relevantes. Então, se você bate o olho nessa rede, você fala, poxa, tem nós, tem pontos centrais nessa rede, né? 2 pontos centrais. CDK1, uma quinase dependente de ciclina que controla o ciclo celular. E HDAC1, uma enzima que remodela a epigenética da célula. Vai lá e desacetila estonas, desenrola DNA e coisas do tipo. Fala, opa, tá aí o ponto central. A gente olhou que, de fato, durante o processo, o ciclo celular ele é interrompido, porque a célula precisa se reprogramar, desligar um monte de gene, ligar um outro monte de gene para ela ter aquela atividade mesenquimal dela, mas a gente queria saber o que essa HDAC estava fazendo lá. E a gente fez a coisa mais simples que um bioquímico pode fazer. Pega um composto e inibe a enzima. E, para nossa surpresa, quando a gente inibia aquela HDAC, a gente estimulava o snail, aquele fator de transcrição que induz a modificação da célula. Ou seja, uma enzima de regulação de modificação pós-traducional disparando um processo biológico bastante importante. É complexo, muita coisa envolvida, principalmente quando você mexe com o fator de transcrição, e a gente também observou que tinha as outras enzimas, desculpa a qualidade aí do slide, que estavam envolvidas nesses processos, particularmente uma outra enzima, a USP47, responsável pela deubictinação de proteínas. Ubictinação é um processo de modificação pós-traducional que endereça proteínas para degradação pelo proteassomo. Então, essa enzima estava agindo contra o processo de desligar proteínas que eventualmente faziam mal para a célula. Elas eram mantidas altas através do processo de deubictinação. Eu removo o tag e aí aquela proteína que é eventualmente um oncogene ajuda o câncer a progredir em vez de ele ser degradado. De novo, a gente colocou inibidor na história e a mesma coisa se reproduziu. A gente utiliza inibidores químicos para enzimas específicas e isso ajuda a segurar a progressão tumoral. A gente analisou muito o modelo, mas a gente analisa muita amostra clínica também. E, para te falar a verdade, é o que eu acho mais interessante. Particularmente nesse estudo, e também vocês já estão acostumando com o tipo de representação gráfica que a gente utiliza, são mapas de cor, vermelho aumentou, azul diminuiu, e a gente começa a procurar coisas interessantes. Dentre essas coisas interessantes, a gente viu que tinha um conjunto de proteínas em amostras de fluido tumoral. O que é isso? O cirurgião ele tira o tumor, mas no câncer de ovário ele
cria dentro do tumor um fluido. Esse fluido pode ser tirado com uma seringa e a gente analisava o perfil proteômico desses fluidos. Várias amostras, a gente associou esse perfil, e não está dando para ver aqui, esse heatmap do meio é o perfil genômico de diferentes subtipos de células de câncer de ovário. Inclusive, se eu não me engano, a Tatiana Malta, que vocês tiveram aula com ela hoje, foi hoje? Vai ser. Ela ajudou a gerar esse mapa aqui, se eu não me engano. A gente simplesmente pegou aqueles dados genômicos, associou com os dados proteômicos, criou uma assinatura molecular, um conjunto de proteínas que representava diferencialmente as amostras. E aí a gente fez esse mapinha aqui. O que é esse mapinha? A gente monitorou 19 proteínas em tecidos malignos ou em cânceres de ovário de diferentes estágios. E eu acho que fica gritante a diferença aqui do vermelho para o azul. O que é o vermelho? Tumores avançados. Azul, tumores em estágio inicial. Então, a gente achou uma assinatura molecular, nome chique para um conjunto de proteínas, que diferencia claramente estágio avançado de estágio inicial. Tudo por espectrometria de massa, tá, gente? Na verdade, é uma estratégia ligeiramente diferente, mas que é muito mais rápida do que analisar 10 mil proteínas. Falando ainda de modificação pós-traducional, recentemente a gente investiu numa plataformazinha super interessante de olhar para aquelas proteínas ubiquitinadas. Porque se elas estão sendo ubiquitinadas, diferencialmente ubiquitinadas, significa que o tumor, ou o modelo, ou uma célula tratada ou não tratada, está querendo se livrar daquele conjunto de proteínas. Então, a gente passa a medir o tal do turnover de proteína. O que está sendo degradado versus o que está sendo produzido. E é isso, na verdade, o que mostra a abundância geral de uma proteína na célula. Também, sem entrar em muitos detalhes por causa do tempo, basicamente, o que a gente utiliza é um anticorpozinho bem especial que pesca proteínas que estão marcadas com a ubiquitina. A gente não pega a ubiquitina inteira, a gente pega só um pedacinho dela, isso faz o processo de captura por afinidade muito mais eficiente. E a gente analisa isso. E, mais uma vez, a gente identifica milhares de sítios de ubiquitinação. Como a gente faz censo disso? Está aqui, de novo, a nossa EMT em vermelhinho versus o nosso controle em azul. EGF é o estímulo que a gente usou para EMT. Tudo que está no meio, que a gente identificou, vieram das duas amostras, portanto, não interessa. Quer dizer que aquilo são degradações naturais da célula. O que está em azul, só as amostras controle estavam degradando. E o que está em vermelho, só as amostras tratadas estavam degradando. Então, a gente foi olhar para as amostras tratadas e não, surpreendentemente, de novo, a gente acha a enzima de modificação pós-traducional por ubiquitina, óbvio, né? A gente está trabalhando com ubiquitina aqui também. Então, uma deubiquitinase controla o processo de ubiquitinação, mas ela também é deubiquitinada durante a progressão. Bastante coisa, mas ainda pode piorar, tá? Porque a gente resolveu entrar num outro caminho de avaliar como a sinalização estava progredindo. Para avaliar a sinalização, normalmente a gente utiliza fosforilação como um mecanismo reversível e muito rápido que a célula faz esse processo de liga e desliga uma atividade. Tá? De novo, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente a gente queria entender o mecanismo de resistência de células leucêmicas. E aí tinha um composto que anulava essa resistência. Então a gente tratou essas células, a gente utilizou uma estratégia um pouquinho diferente, e de novo a gente vem com os mapas. Então esse é um mapa proteômico do que altera 3 mil e tantas proteínas, está ali a diferença de alteração, basicamente a gente tem que correr atrás e a Virgínia está correndo atrás disso. Tá? É um artigo que está quase. Então está lá as proteínas diferentes, né? Cada risquinho desse é uma proteína, nas condições, beleza, vamos atrás dela. Mas a gente quis ir para frente. Vou pular esses aqui, porque isso aqui são só proteínas. Importante, tudo que está em bolinha vermelha é quinase alterada. Quinase é responsável pela fosforilação. Portanto, se eu identificar essas quinases muito bem, eventualmente a gente descobre quem é o alvo. Não preciso dizer para quem trabalha com câncer que quinase é o alvo dos sonhos da indústria farmacêutica para criar um inibidorzinho e curar o câncer.
Vale também um parênteses que a gente gera resistência na célula pela utilização em excesso de um agente inibidor de quinase, nesse caso o STI, né, o Glivec, que é utilizado na clínica. 20% dos pacientes geram resistência. Bom, a gente resolveu olhar para fosfopeptídeo, existe um protocolo que purifica isso por afinidade. Fosfato é negativo, a gente passa por uma coluna com ferro, que é positivo, o fosfato gruda tudo lá, a gente vai identificar isso. E está aqui o tamanho do nosso problema. No estudinho piloto, bem singelo, 1000 sítios de fosforilação. Liga, desliga, interruptores, switches moleculares. No trabalho mais complicado, mais completo, 20.000 sítios de fosforilação. O que a gente faz com 20.000 sítios de fosforilação? O resto dos netos dos meus netos podem ficar pesquisando isso e não vai acabar. Basicamente é isso. Então, o grande desafio, hora que a gente chega nesse nível de informação, isso é o nível padrão de análise proteômica mundial. Talvez está abaixo do normal, inclusive, porque as máquinas elas evoluem bastante. A gente chega numa complexidade molecular tamanha que, de fato, a gente fala, vixe, e agora? Então, o que a gente está tentando é priorizar sítios de fosforilação bem alterados e que a gente possa ter indiretamente uma leitura de qual quinase está atacando ele. Como que a gente faz isso? As quinases têm especificidade de sequência. Então, dependendo de onde está aquela regiãozinha, uma quinase preferencial vai fazer aquele papel. Então, a gente começa a inibir quinases específicas e ver se elas alteram aquelas proteínas relevantes que a gente estava vendo. A gente utiliza estratégias matemáticas de fosforilação, de priorização. Então, aqui são conjuntinhos de proteínas que são fosforiladas e que a gente está olhando. Por fim, um dos trabalhos que está avançando muito rápido, inclusive o aluno responsável está montando um avião hoje para ir coletar dado lá na Escócia, porque lá eles têm uma máquina que faz coisas fora da realidade. Nós estamos tentando fazer esse processo de fosforilação com as CAR-Ts, que eu acho que vocês já ouviram falar aqui nesse, se não no Fantástico Domingo, pelo menos alguém, Amanda, já falou, não falou de CAR-T hoje? Amanda? Falou, né, então. Não preciso dizer o quão relevante, mas a gente está tentando investir um pouquinho mais em entender a sinalização, porque são moléculas complexas e a gente precisa descobrir isso. Tá? Por quê? De novo, tem processos, depois que essa célula vai para o paciente, que podem dar ruim. Tal do cytokine storm. Então, se tiver alguns mecanismos de inibir farmacologicamente, é a maneira ideal, porque o médico ele consegue dosar o quanto ele quer manter a função e tirar a função. Com um detalhe, esse processo está sendo feito com 5 minutos de contato célula-célula, porque a fosforilação ela é muito rápida, e a gente quer justamente não entrar em 20.000 sítios, mas só naqueles que são disparados no começo do processo, a hora que tem o engajamento célula-célula. Já temos algumas informações interessantes de citocinas secretadas, o que deixa a nossa vida um pouco mais fácil se a gente quiser olhar só para modulação do ambiente, não para as vias de sinalização. E, por fim, talvez o trabalho mais difícil é pegar tudo isso e colocar num contexto de tecido, porque a gente sabe que, principalmente para tumores sólidos, o tecido não é homogêneo. Ele é terrivelmente heterogêneo, inclusive tendo o risco de ter clones celulares diferentes em regiões diferentes, porque as mutações vão sendo adquiridas, uma mutação pode desencadear outra e pode estar em região diferente do tumor. Então, a gente começou a olhar regiões, o que eles chamam de biologia espacial, não do espaço de cima, mas do espaço bidimensional, né? Então, dá para se olhar para transcriptômica espacial, para genômica espacial e, por que não, para proteômica. Basicamente, apesar de ser complexo, a estratégia é relativamente simples, a gente está tirando fatias de tumor, picando essas fatias em pequenos pedaços, em grids, e analisando esses pedaços individualmente, tentando ver que aquelas regiões têm ou não a ver com determinada mutação, com um porém importante. O dado genômico desses tumores também estão sendo coletados. Então, a gente tem aquela âncora que eu falei lá no começo, lá em cima. Esse é o último slide. Foi um pouco corrido, dada a quantidade de informação, óbvio. Né? A gente podia ficar dias aqui falando só sobre isso. Meu e-mail está lá em cima, são aceitas respostas.
aplicações de pós-graduação, trabalhos em colaboração, mas, sem dúvida nenhuma, essa quantidade absurda de dado que a gente passou em 20 minutos aqui não é minha, é de um monte de gente, muitas delas aqui de dentro do Hemocentro, e tenho só agora a agradecer a oportunidade de falar mais uma vez